Então, prezados, a gente está chegando na nossa penúltima aula, né, dessa lista de exercícios que eu encaminhei. Espero que vocês tenham resolvido. E agora eu vou apresentar para vocês os feedbacks e também o gabarito de cada uma dessas questões, certo? E a gente está finalizando a disciplina também. Falta mais algumas questões para me mostrar, alguns assuntos, mas já tá finalizando, certo? Então vamos analisar a questão número 1 dessa lista de exercícios. A questão número 1 diz o seguinte: a qual norma internacional o pronunciamento CPC 12 faz correlação? A qual norma? Letra A, há várias normas internacionais. Letra B, a norma IFRS 8. Letra C, a norma IAS 2. A nenhuma norma internacional, o CPC 12 é genuinamente brasileiro. Ou a letra E, a norma IFRS 16 e a norma IAS 2. Então, essa questão é importante. Eu vou até mostrar para vocês lá o material, a apostila, em que eu vou fazer alguns comentários sobre a questão do CPC 12, né? Vamos lá na apostila para que a gente possa dialogar melhor e apresentar uns fundamentos mais concretos sobre o CPC 12 e essa correlação com normas internacionais, certo? Vamos analisar. Então, aqui vocês podem observar que a gente tem uma tabela onde a gente pode verificar a correlação do CPC com a norma internacional, né? Por exemplo, aqui a gente tem o CPC 02, certo? O CPC 02 ele tem uma correlação com a norma internacional IAS 21, certo? O CPC 02 são efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conservação de demonstrações contábeis. Por exemplo, o CPC 03, que é de demonstrações do fluxo de caixa, esse CPC 03 ele tem uma correlação com a norma IAS 7, certo? A gente pode perceber aqui algumas dessas correlações, isso é importante que a gente entenda. Agora vamos ver o CPC 12. Para quem não sabe, o CPC 12 é a questão do valor presente, né? O valor presente que a gente já discutiu muito nas aulas anteriores. Vamos ver. Aqui vocês podem observar, o CPC 12 é um ajuste a valor presente. Ele não tem uma correlação direta a nenhuma norma internacional. Não é somente a uma norma específica, certo? O CPC 12. O ajuste a valor presente foi uma necessidade muito interessante que foi apresentada no Brasil na área da contabilidade. É baseado, utilizado em várias demonstrações contábeis, a importância de ajustar valor presente. E no caso, isso foi relacionado a várias normas internacionais, né, a várias necessidades de ajustar valor presente, certo? Então, nós podemos afirmar que não existe somente uma norma internacional correlacionada ao CPC 12. Na verdade, são várias normas internacionais que têm a necessidade desse fundamento do ajuste a valor presente, tá? Então a gente pode, a partir desse comentário, a gente consegue delimitar, decidir qual é o gabarito dessa questão. Vamos voltar lá na lista de exercícios. Então, vocês podem observar aqui, né, a qual norma internacional o pronunciamento CPC 12 faz correlação. Como eu citei anteriormente, faz correlação a várias normas internacionais, porque em diversas normas internacionais existe a necessidade do ajuste a valor presente, certo? Nessa questão que foi colocada no Brasil também. Então, nesse caso aqui, o gabarito dessa questão é a letra A, há várias normas internacionais. O gabarito aqui é esse, né? O pronunciamento CPC 12 faz correlação a várias normas internacionais. Perfeito? Então vamos fazer agora a leitura da questão número 2. Vamos ver o que ela pede, né? Quais são os fundamentos que elas apresentam aí na questão número 2. A questão número 2 diz o seguinte: entre as diversas normas internacionais publicadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, né, o CPC, surgem situações em que uma norma dá uma orientação específica sobre um assunto que surge também em outras normas. Nesse caso, como o contador deve agir? Nesse caso em que surge uma norma, né? Surgem situações em que uma norma dá orientação específica sobre um assunto, só que surge também em outras normas. Como o contador deve agir? Letra A, o contador nessas situações deve criar sua própria norma. Letra B,
A pergunta é descabida porque nunca surge mais de uma orientação sobre o mesmo assunto. Letra C. O contador deverá usar todas as normas. Letra D. O contador não deve aplicar nenhuma das normas. E a letra E. A regra específica sempre prevalece a regra geral. Vamos verificar então qual é o gabarito, como o contador deve agir quando essa situação acontece. Então, prezados, qual foi a alternativa que vocês marcaram nessa questão número 2? Um feedback muito importante relacionado a essa questão é o seguinte: sempre que existir uma norma geral e uma norma específica, sempre a norma específica vai prevalecer sobre a regra geral, certo? Uma norma específica, uma regra específica sempre prevalece a regra geral, sempre, certo? Então, nesse caso, nessa situação, o contador deve agir assim. Ele deve sempre levar em consideração a regra específica quando comparado à regra geral. Então, nesse caso aqui, é a letra E, né? A letra E é o gabarito da questão número 2. A regra específica sempre prevalece a regra geral. Sempre irá prevalecer. Se você tiver regras específicas, regras contábeis específicas, né, elas sempre irão prevalecer, certo? Justamente, né, pela questão da necessidade de obter os resultados mais satisfatórios, mais corretos, de aplicar a regra correta, a norma correta em si. Então a regra específica sempre vai prevalecer. Muito bem. Então, e a questão número 3? Vamos analisar a questão número 3. A questão número 3 diz o seguinte: as codificações IAS 8, CPC 23R1 e NBC-TG 23R1 referem-se, letra A duas normas contábeis diferentes, letra B, a quantidade de tempo que uma norma contábil exige para ser aprovada no Brasil, a letra C, a uma única norma contábil, letra A, nenhuma norma contábil e a letra E, a 3 normas contábeis diferentes. Essas codificações IAS 8, CPC 23R1, NBC-TG 23R1, eles referem-se, prezados, a uma única norma contábil, né? É uma única norma contábil, essas 3 codificações aí. Eu vou mostrar para vocês aqui no material, né, porque elas representam a mesma norma contábil. Como vocês podem observar aqui no material, a IAS 8 é uma norma internacional. Essa norma internacional foi correlacionada aqui no Brasil ao CPC 23, certo? Ou seja, eles são a mesma norma, certo? São a mesma norma, só que a IAS 8 é a norma internacional e que foi correlacionada ao CPC 23 aqui no Brasil. Porém, eu apresentei anteriormente para vocês que existe também normas para empresas de pequeno e médio porte, né? Pequeno e médio porte, que são as TGs, certo? Então eu vou apresentar para vocês aqui. Como a gente pode apresentar aqui no material, na alinhada com IASB, que reconheceu a necessidade de normas específicas para pequenas e médias empresas, o CFC, né, criou normas para essas empresas, as normas NBC-TG 1000, né, e sua simplificação, né? Então, aquela norma lá que a gente apresenta, do NBC-TG, é porque é uma mesma correlação, só que uma versão mais simplificada, né? Porque é voltada para empresas de micro e pequenas empresas e empresas de médio porte, certo? Então, bora voltar lá na questão. Então, a partir disso, a gente pode afirmar que a IAS 8, o CPC 23R1, revisado, né, uma vez, e a NBC-TG 23, refere-se a uma única norma contábil, né, a uma única norma contábil. A IAS é a norma internacional, o CPC 23 já é a correlação com a norma brasileira aqui, né, e a NBC já é uma norma mais voltada para empresas de pequeno e médio porte, né, com um texto menor. Mas ambas representam a mesma norma contábil, é uma única norma contábil, que nesse caso aqui o gabarito seria a letra C. Certo, prezados? Então, a gente finaliza aqui essa lista de exercício, nossa penúltima lista, e na próxima semana vai ser a nossa última aula, né? Vai ser na quinta-feira, e a gente vai finalizar essa disciplina na quinta, e a partir daí vocês poderão resolver tranquilamente o questionário de vocês. Certo? Espero ter contribuído de alguma forma, né? Fiquem com Deus
E até a nosso próximo encontro. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato, tá ok? Um grande abraço a todos. E anotem seus gabaritos das respostas para que vocês possam fazer posteriormente o questionário, tá? Até a próxima.